Salve, salve galerinha! Seja claro, muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Arena Sentimentos. E hoje, é claro que como de costume, vamos continuar com as análises dos capítulos do mangá de One Piece, indo para os capítulos 1104 e 1105, onde se a gente já via o soco do Luffy no Tenryubito São Carlos lá no arco de Sabaody ser talvez o soco mais absurdo de todas as obras e um dos mais esperados de One Piece, o soco que esse capítulo 1104 nos vai render é um negócio no mesmo nível. Porque algo a se ser temido é a fúria de um homem gentil, ainda mais quando ele está protegendo a sua família. Só que é claro, antes de a gente começar a comentar sobre tudo isso e muito mais, eu espero imensamente que vocês gostem desse vídeo, que justamente por isso deixem um like, se inscrevam no canal e claro que também ativem o sininho nas notificações para receber todos os vídeos aqui no canal. Então, muito obrigado pelo apoio de todos vocês. E então, sem mais delongas, simbora para o vídeo com o capítulo 1104, intitulado Obrigada, Papai. A gente basicamente vê ali um soco em cheio, basicamente carregado de sentimentos, que vem ali por parte do Kuma indo desferir contra o São Saturno. O próprio Kuma, que na sua mente começa a se lembrar de vários momentos marcantes ali da sua vida, como por exemplo a conversa que ele teve ali com o Saturno, quando o próprio disse que ele, a criança dos vulcaneiros, eles só permitem que ele viva como um escravo ou morra. Ele também se lembra de quando seu pai falou da morte da sua mãe, também no mesmo momento que o seu pai morreu diante dos seus olhos. De quando ele e a Guine puderam desfrutar o que era a felicidade, puderam ter uma refeição extremamente farta, mas ao mesmo tempo da despedida da Guine, do momento em que o Kuma encontrou aquela que ele criaria como a sua filha. Enquanto a Bonnie chora, voltando ali ao seu formato original, o próprio São Saturno pergunta ao Vegapunk o que significa isso. Este homem diante de seus olhos já deveria estar morto, porque após o exército revolucionário levá-lo, ele acionou o botão de autodestruição. Mas isso em momento algum foi capaz de pará-lo, carregando talvez dos socos mais icônicos de toda a obra de One Piece. Ele, na página dupla, simplesmente colossal, desfere imbuído de haki no seu punho um socaço sinistro contra a face do desgraçado e miserável do Gorosei, que é o São Saturno. Um soco que simplesmente manda o velho voando prédios e prédios a longe. Um soco esse que estava ali entalado já há um bom tempo, mas que finalmente o Kuma pôde descontar ali toda a sua raiva devido a toda a desgraça que esse velho fez ali na sua vida e na de toda a sua família. A gente vê que a cidade vai completamente à ruína enquanto São Saturno é arremessado prédios e prédios ao longe, devido ao poderosíssimo soco ali do Kuma. Que ele é um soco em um Gorosei, uma das maiores autoridades do mundo. Os marinheiros ficam em choque quando vão desesperadamente ao resgate do Gorosei, vendo que ele está preso sob os escombros depois de um antigo escravo ter acabado de atacar ele. Uma das pessoas que está no topo do mundo, um verdadeiro acontecimento que entrará
para a história. O Kuma que simplesmente depois de tudo isso apenas vem e fica de joelhos perante a sua filha, simplesmente pegando-a no braço, onde depois de todo esse soco, devido ali o Saturno ter mandado ali para longe, o pessoal que estava aí ao redor para de sofrer a influência ali da presença do Saturno. O próprio Frank, a Atlas e o Sandy vão correndo na direção da Bonnie para salvar ela, quando eles veem que apenas devem pegar a Bonnie e correr lá para cima o mais rápido possível. Afinal de contas, o único objetivo deles agora é escapar. Enquanto isso, o próprio Vegapunk pergunta-se a si mesmo o que está acontecendo. Ele não instalou nenhum botão de autodestruição. Esta é a resposta para, no fim das contas, o Kuma não ter sido explodido. Porque o Vegapunk veio e enganou o São Saturno. Porque ele vê que se ele e o Kuma se tornasse uma bomba, eles poderiam usar ele como uma arma suicida. Ele manteve as suas palavras, mas colocou um botão apenas de desligamento total. Ele não iria explodir, mas ao menos iria ser desligado. Só que esse botão foi acionado. E ele que deveria então permanecer em estado vegetativo, sem vontade própria e incapaz de ouvir comandos. Cientificamente falando, é algo ilógico que ele tenha determinação para conseguir se mover e chegar a esta ilha onde a Bonnie está. Então, provavelmente o que o Vegapunk está pensando a seguir é verdade. Onde a característica especial da raça dos bucaneiros não é o corpo forte, e sim, na verdade, algo que o próprio Vegapunk não consegue concretizar ali com os seus pensamentos, porque a gente vê a cena sendo cortada. O próprio Kizaru, como se quisesse chorar diante de todo esse pesadelo que está passando diante de seus olhos, pergunta-se se as coisas realmente acabaram enquanto Sentomaru vê ali a chegada do Kuma, enquanto ele está preso, fora os marinheiros que basicamente estão atrás do Luffy, que basicamente sumiu depois de ter se recuperado graças à comida que ele secretamente recebeu do Kizaru. Enquanto isso, a Bonnie no braço dos seus pais pede ali obrigada ao Kuma, onde ela que viu todas as memórias do seu pai, vendo o quão incrível era a sua mãe, e também obviamente dizendo obrigada por todas as cartas que o Kuma escreveu. Ela que é completamente grata e feliz por tudo isso, declarando que mesmo se todos chamarem ele de tirano, ela vê que o pai dela é apenas a pessoa mais gentil de todas e a mais legal de todo o mundo. E ela que não vai esquecer de nada disso, enquanto uma cena extremamente bonita, pai e filha se abraçam. Só que, bom, o inferno em Egghead ainda não parou, porque no meio dos escombros simplesmente retorna São Saturno na sua forma meio humano, meio aranha demônio, tentando entender o que está acontecendo aqui. Onde é normal que o Kuma, teoricamente, era para ter sido explodido. Ao menos é o que o Saturno acredita, afinal de contas ele foi, no fim das contas, enganado pelo Vegapunk, que também acabou ainda, para ao menos não se ferrar tanto, porque se o Saturno acabasse descobrindo, isso iria ferrar pro Vegapunk, então ao menos ele botou um botão de autodesligamento, que também não funcionou. Onde o próprio Vegapunk vê que é normal que se pense isso, onde a única explicação do Vegapunk é que isso tudo aconteceu por causa do amor. O próprio Saturno que começa a se regenerar depois de ter sido completamente destruído ali, depois do soco do Kuma, vendo que não é nada além de um erro e mau funcionamento do corpo humano.
Ele vendo que todas essas pessoas diante de seus olhos já não são mais necessárias. Onde o próprio Sanji, surpreso, perguntando-se por que o corpo do Saturno está se regenerando. Quando ele vem ali voando na direção do Kuma com uma das suas patas de aranha, na tentativa de perfurar o ex-Chichibukai pelas suas costas. Só que o próprio Sanji chega ali imitando, dizendo que não vai deixar a Bonnie ainda mais triste, chutando basicamente a perna de aranha gigante do Saturno para longe. Onde o próprio Frank vê que eles devem ir muito ao Kuma quando ele começa a preparar o seu Radical. E de fato, o próprio Kizaru percebe que é verdade. Eles cresceram de forma esplêndida quando eles simplesmente vêm na direção das costas ali do Frank, pedindo para que então mostrem a ele o crescimento que eles tiveram. Quando ele simplesmente dá uma bicuda na velocidade da luz que manda basicamente o Frank voando para longe. A gente basicamente vê ali o Kuma já não conseguindo se mover, justamente por conta disso a Atlas vai começar a carregar ele em direção a uma rota de fuga. Enquanto isso, o próprio Kizaru, vendo que há bastante atores notáveis em meio a este palco, incluindo até mesmo o Kuma, onde ele que decide acabar com isso de uma vez. Só que o próprio Vegapunk, diante do seu amigo, pergunta se o coração dele não aguenta mais isso, vendo que homem triste ele virou. E o próprio Kizaru descaradamente vendo ali o quão vergonhosa é a situação em que ele está, porque ele quer chorar. E ele mesmo confessa que deveria ter trazido óculos mais escuros para esconder tais lágrimas derramadas. Só que aí então que surge a ordem do governo mundial, que eles têm então a permissão para executar um Buster Call. Egghead foi reconhecida como uma ameaça ao governo mundial e eles devem se preparar imediatamente para um bombardeio total, queimando tudo supostamente em nome da justiça. Onde o Sun Saturn vem ali com uma citação, já que a fala dele está entre aspas dizendo o seguinte: aqueles que buscam os segredos do mundo, aqueles que possuem o sangue de uma raça perdida e aqueles que despertam um Deus antigo. Esta ilha está repleta de inconveniências. E bom, a gente basicamente vê ele se referindo ao Luffy devido àqueles que despertam ali um deus antigo, a questão daqueles que buscam os segredos do mundo. A gente tem basicamente o Vegapunk como um dos principais, aí fora também é claro a Robin, e aqueles que possuem o sangue de uma raça perdida seria claramente em referência ao Kuma. A gente que então agora segue rumo ao capítulo 1151, intitulado O Cúmulo da Estupidez. A gente vê basicamente os marinheiros se preparando para o Buster Call, quando é ordenado que todos os marinheiros devem imediatamente retornar às suas embarcações imediatamente. A gente vendo ali o pessoal não sabendo o que caramba está acontecendo aí direito, quando a própria Doll pede ali para que o Sun Saturn também o Kizaru voltem também aos navios. Só que o Saturno vem declarando a Doll de que ele e o Kizaru permanecerão na ilha, sendo que eles devem iniciar o bombardeio assim que os demais navios estiverem prontos. A própria Doll tenta entender o que raios eles pretendem com isso, porque eles basicamente vão ficar no meio de toda a destruição, mas isso é uma ordem, e o próprio Kizaru, extremamente frio, pede apenas para que a vice-almirante vá logo. Onde o próprio Vegapunk perguntando ao Saturn se não seria apenas o suficiente matar
matar ele. Onde vendo que todas as pesquisas mais avançadas de todas as áreas do conhecimento podem ser encontradas em Egghead. Destruir esta ilha atrasará o progresso científico em 100 anos e justamente por isso o próprio Vegapunk pede para que o Saturn cancele o Buster Call, implorando também até mesmo ao Vegapunk. Só que o Saturn vê de que o Vegapunk ainda deve estar escondendo alguma coisa. Talvez algo que, quem sabe, possa incomodar o governo mundial. Onde ele vê que progressos já não são mais necessários, vendo que isso supostamente é pelo bem da humanidade. Ele também lembra que um navio deixou Egghead ontem e ele ordenou que todas as pessoas que estivessem naquele navio fossem caçadas. Onde o próprio Vegapunk entra em choque depois dessa notícia, quando a gente vê o Saturno falar que era natural assumir que poderia haver alguém que soubesse algo do século perdido naquele navio. Justamente por isso, para garantir que não houvessem sobreviventes, ele enviou o navio de guerra para caçá-los, onde o próprio Vegapunk viu como desprezível é esta atitude, o próprio Saturno como um todo. Todas aquelas pessoas que estavam naquele navio não sabiam de nada. Nenhum deles cometeu crime algum. Só que o próprio Saturno tenta fugir da sua culpa, vendo que o responsável por tudo isso é o Vegapunk. Assim como Hara, ele quebrou a lei. Ele não conseguiu resistir ao desejo de investigar e começou a desenterrar o passado. Enquanto a gente vê que os pacifistas começam ali a parar ali diante das ordens, basicamente, da marinha, pedindo para que eles permaneçam da ilha, enquanto os restantes devem iniciar a evacuação imediatamente. As preparações do navio ali de guerra já estão ali todos preparados e a gente já vê que eles já estão prontos para iniciar o Buster Call. O próprio Sandy vem ali pedindo basicamente para que Atla, Frank e a Atla, que tá ali carregando o Kuma, entre o mais rápido possível no foguete a vácuo, aproveitando enquanto estão todos concentrados ali no Vegapunk. A própria Bonnie, que também vai junto desse grupo, enquanto o próprio Sandy pede para que eles encontrem os demais na porta dos fundos do Labo Face. A própria Bonnie vê ali preocupada sobre o que aconteceu ali com o Vegapunk. O próprio Sandy tenta ali deixar ela calma, dizendo para que ela não se preocupe, pois ele não vai sair daí sem o Vegapunk. Ele que também começa a se comunicar com a Nami, perguntando qual é a atual situação do grupo dela. Eles que basicamente já chegaram à porta dos fundos e está tudo extremamente barulhento, e ela pergunta o que está acontecendo aí fora. Quando a gente basicamente se dirige para o Labo Phase e descobre a reação dos demais Mugiwaras e também dos outros satélites do Vegapunk, que estão basicamente no grupo composto ali por Chopper, a Robin, que está se recuperando. A gente também vê ali o Sop, Nami e o Edson, onde a gente vê ali na porta dos fundos o pessoal completamente desesperado ao ver que o Buster Call será executado em Egghead, onde o Luffy, que nesse momento simplesmente foi perdido de vista, mas o próprio Sandy acredita que ele vai ficar bem. Enquanto a gente vê que o Zoro ainda está segurando ali o Lute, uma luta que, meu Deus, a luta é resolvida em pouquíssimos capítulos. Só que ela começa num capítulo e acontece tanta outra coisa no meio que faz ser uma luta colossal mesmo, que a gente não veja quase que basicamente nada dessa luta. Mas o ponto é que eles mandaram um Jimmy pra parar o Zoro, porque ele já não tem mais tempo de ficar ali em trocação de porrada com o Robiruti nem mais ninguém. Afinal de contas, também o Zoro se perde sempre, então esse é um bom ponto. A gente que vê também ali
a Lilith, que não desceu com os outros, quando a gente vê que ela, Luffy, Frank e Bonnie estavam ali tentando mover o Sunny, justamente por conta disso o Brook foi tentar ali ajudar a Lilith a dar um jeito de tirar basicamente o Sunny aí de Egghead. A gente que vê ali o desespero do pessoal, só que pra fuga deles tem um probleminha maior. Eles não podem mais usar o plano de fuga para serem transportados das portas dos fundos até a costa pelo Vega Force. Afinal de contas, aquele robô foi completamente destruído pelo Kizaru. Só que, bom, a gente vê que a Lilith tem a solução para todos esses problemas. Afinal de contas, navegar como navio em terra é algo simples quando a gente tem a brilhante e até inesperada dupla composta por Lilith e Brook, onde a própria Lilith vê o quão incrível é o mosqueiro chamado Ossudo, onde eles que chegarão na porta dos fundos em um piscar de olhos, porque eles basicamente estão deslizando tranquilamente nas nuvens de ilha do céu, que foram congeladas graças às técnicas e também à brilhante ideia do Brook, onde o próprio Brook, ali bem honrado por ser elogiado pelo maior gênio do mundo, só que tem um pequeno problema. Como que eles vão frear? Bom, o Brook não pensou nisso. E a própria Lilith desesperada, porque eles basicamente vão cair e... Bom, não tem nada que eles possam fazer. O próprio Brook ali aberto a ideias, enquanto a gente vê que a barreira ao redor de Labface ainda está de pé, e o pessoal que está ali no Buster Call vendo que eles têm de destruí-la quando basicamente vão começar o bombardeio, destruindo a cidade do futuro e o laboratório central. Mas claro que tendo cuidado com os pacifistas. A gente que vê que a destruição é completamente sem precedentes no fim das contas. O próprio Vegapunk observando tudo isso, enquanto a gente que vê o grupo que basicamente tem Atlas, Frank, Kuma e Bonnie basicamente dentro ali do foguete a vácuo partindo rumo a Labface. Só que simplesmente no meio do caminho havia uma pedra e uma pedra havia no meio do caminho. Porque simplesmente surgindo no meio do nada a velocidade da luz surge o Almirante Kizaru, criando com seus poderes de luz a sua Ama no Murakumo, que é basicamente a espada do paraíso, um dos 3 tesouros sagrados do Japão, na qual ele simplesmente usa para cortar o tubo de transporte do foguete a vácuo ao meio, fazendo com que basicamente Frank, Bonnie, Atlas e Kuma caiam basicamente do foguete, estando completamente na mira de um exército de pacifistas e também do próprio Kizaru. A gente que vê ali a Bonnie ser pega nos braços do seu pai, enquanto o próprio Sanji indo ali salvar o próprio pessoal desesperado, só que seria tarde demais. O próprio Saturno ordena aos pacifistas que eles atirem seus lasers e matem Jewelry Bonnie e Bartolomeu Kuma, onde a gente mesmo vendo os pensamentos basicamente do São Saturno, observando o quão fascinante é tudo isso. O Kuma jogou ali ao ver do Saturno a sua própria vida fora para que a sua filha vivesse, mas no fim das contas, agora a vida dela acabará pelas mãos dos clones do Kuma, vendo que é um destino adequado para o inseto, aquilo que soa como o verdadeiro cúmulo da estupidez. Quando o próprio Vegapunk, completamente desesperado, sem saber o que fazer nesse cenário, vê que a Bonnie, quando o próprio
Vegapunk soube que ela se tornou uma pirata, não pôde deixar de pensar no pior cenário possível. Um pacifista com as características do Kuma atirando na Bonnie por conta de ordens da marinha, sem saberem que ela é a sua própria filha. De fato, seria uma situação completamente desesperadora. Enquanto isso, o Luffy, que basicamente empanturrado de comida, sendo encurralado por diversos marinheiros, mas enquanto isso a gente recebe um relatório do navio da marinha que tinha sido mandado basicamente rumo a destruir aquele navio cheio de cientistas de Egghead que tinham escapados. Eles que fracassaram em neutralizar o navio de fuga, onde eles, entre aspas, estão indo para Egghead. E quem seriam esses que estão se aproximando da Ilha do Futuro? Bom, a gente já meio que sabe, afinal de contas eu já trouxe um pouquinho dos reviews destes capítulos mais à frente. Capítulo 1109 até o 1111, que por sinal eu não vou fazer review de novo, é claro, eu já fiz aí. A gente chega até o 1108, depois volta ali pro 1112, quando a gente já tem noção de quem são esses reforços que estão chegando aparentemente para ajudar o Luffy, Vegapunk e companhia. Só que claro que saber tudo isso e muito mais já não são coisas aqui que saberemos neste vídeo e muito menos nestes capítulos. Só que claro que justamente por isso eu espero imensamente que tenham gostado desse vídeo. De fato, muito obrigado por tudo mesmo. É claro que justamente por isso deixem um like, se inscrevam no canal e claro que também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu agradeço imensamente o apoio de todos vocês, então vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeus e fui!